Bem-vindo, bem-vinda a essa aula onde a gente vai falar sobre TDD. Testes unitários, testes de integração e testes end-to-end são tipos de testes automatizados que compõem o núcleo do Continuous Delivery, que é uma metodologia de desenvolvimento que permite que você suba implementações para produção em dias ou horas ao invés de meses ou anos. Cada um desses tipos de teste tem um papel único e isolado, e a partir de agora, a gente vai começar a explorar conceitos de testes unitários com TDD. TDD significa Test Driven Development, que pode ser traduzido como desenvolvimento guiado por testes. É uma técnica de programação em que testes unitários são escritos antes da implementação do código do software. O teste unitário existe para testar unidades individuais da funcionalidade de um software. Mas o que é uma unidade? Uma unidade pode ser um módulo, um componente ou uma função. Ou seja, são pedaços da aplicação que podem funcionar independentemente do restante da aplicação. Beleza, Roger, mas por que eu deveria começar a pensar em TDD? Eu vou falar rápido de 4 vantagens em adotar o TDD. A primeira é design e manutenibilidade. Quando o TDD guia a implementação de um software, naturalmente esse software vai ter um design de código menos complexo e com características altamente modularizáveis, porque você vai ser forçado a escrever código testável, limpo e desacoplado. E além disso, os testes automatizados melhoram a estabilidade do software através da obtenção de erros antes que a aplicação seja usada pelo usuário final. A segunda vantagem é a confiança para refatorar. Se você já trabalhou com código legado, talvez já tenha acontecido de você implementar uma funcionalidade em uma parte da aplicação e outra parte que aparentemente não tinha relação alguma quebrar. Quando seu código está coberto por testes, a refatoração e a implementação de novas features nele fica bem mais previsível. Porque como você escreveu o código baseado em testes, se o código quebrar algum teste, você vai ser avisado, você vai ter esse feedback em tempo real. Então a cadeia de processos na qual o TDD se baseia permite que você, programador, faça alterações no código sem ter medo que algo na aplicação vá quebrar. Um outro benefício do TDD é a autodocumentação do código. As descrições que você escreve nos testes documentam os requisitos da feature que você implementou. E a última vantagem que eu quero enfatizar para você é a redução dos bugs da aplicação. Essa eu nem vou falar muito, eu vou deixar aqui no link desse vídeo 2 pesquisas que sugerem que a prática do TDD, além dos benefícios que eu já mencionei, impacta de 40% a 80% na redução dos bugs em produção. Então, ok, a gente viu que existem tipos diferentes de testes automatizados, já vimos o que são TDD e testes unitários, já falamos sobre as vantagens de se usar TDD e agora eu quero mostrar para você como é o ciclo de um TDD. O ciclo de um TDD consiste em 3 etapas, Red, Green e Blue. Na primeira etapa, você precisa escrever um teste que falha. E antes de partir para a etapa de implementação do código, você precisa ver esse teste falhar, porque é isso que vai garantir que um teste que esteja passando não seja um falso positivo. A próxima etapa é você escrever o mínimo de código que faça o teste passar e ver o teste passar. E a última etapa é você refatorar a implementação do código se for necessário. Então nessa etapa você vai estar seguro para refatorar o código, já que existe um teste que vai te avisar se alguma coisa na sua implementação quebrar. E esse ciclo de 3 passos se repete várias e várias vezes até que você conclua a feature na qual você está trabalhando. A gente vai ver isso na prática daqui a pouco, mas antes você precisa saber do seguinte. Antes de você começar a praticar o TDD, o recomendado é que você instale e configure uma ferramenta de testes. Existe a opção de você escrever asserções de forma nativa com o método console.assert. O que é uma asserção? Uma asserção é uma afirmação. Você afirma, através da escrita de um teste, que o resultado de uma certa expressão é o valor x. Se essa afirmação estiver incorreta, o console avisa que o teste quebrou. Só que escrever asserções com o console.assert não vai fazer sentido para a proposta dessa aula.
Então a gente vai usar o Jest. O Jest é um framework open source de testes JavaScript, e ele pode ser executado em projetos que usam Babel, Node, React e outras libs ou frameworks. Então, mesmo que o Jest tenha sido criado pelo time de desenvolvedores do Facebook, o uso dele não se restringe ao escopo de projetos que usam frameworks ou libs como React. Ele pode ser usado para testar qualquer projeto que tenha código JavaScript. A gente não vai instalar e configurar o Jest nessa aula, porque está fora do escopo dela. O nosso foco aqui é só o TDD. Então a gente vai clonar um repositório chamado TDD Playground, que é um projeto pequeno que eu criei para documentar algumas threads que eu fiz sobre TDD no Twitter. E a gente vai usar esse projeto como boilerplate. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai acessar esse link e vai baixar o repositório para sua máquina. Se você optar por clonar o repositório, você vai clicar nesse botão verde e selecionar a opção de clonar usando HTTPS. Então a gente vai copiar esse link. Eu vou abrir o terminal integrado do VS Code usando Ctrl aspas, vou voltar um diretório acima e vou inserir um git clone mais a URL do repositório que a gente copiou e vou pressionar Enter. Depois que o repositório já foi clonado, eu vou inserir um code tdd tracinho e pressionar Tab para que o nome do diretório seja autocompletado e vou pressionar o Enter para que uma outra janela com um repositório aberto no VS Code seja criada. Com isso, a gente pode fechar essa janela, mudar para a janela do VS Code com o projeto aberto, abrir o terminal com Ctrl aspas e a gente vai instalar as dependências desse projeto inserindo npm e pressionando o Enter. A instalação das dependências demora um pouquinho, então vou pedir para a produção, ou seja, eu mesmo, cortar essa parte. Ok, dependências instaladas, a gente vê que uma Node Modules foi criada no projeto e agora, se a gente abrir o package.json, a gente vê que a gente tem o Jest e outras dependências instaladas. E a gente tem também dois npm scripts. Um desses scripts é o test watch. Quando a gente executar esse comando, o watch interativo do Jest vai vigiar qualquer modificação nos nossos arquivos de testes. Se você não tiver o yarn instalado na sua máquina, você vai trocar yarn por npm run. Então vou salvar esse package.json e aqui no Explorer de arquivos, a gente vai remover todos os diretórios dentro de src. E dentro de src, a gente vai criar um diretório chamado factorial. E dentro desse diretório, a gente vai criar um novo arquivo chamado factorial.js e vamos criar também um factorial.test.js. Eu vou fechar esse Explorer de arquivos com Ctrl B, também vou fechar esse package.json e dentro do factorial.test.js a gente vai escrever o nosso primeiro teste. A partir daqui, todo o método do Jest que eu mostrar para você, você pode encontrar na documentação oficial do Jest, que está em jestjs.io. E clicando em Docs, no lado esquerdo da tela, você pode navegar entre os tópicos da documentação. A função que a gente vai testar vai se chamar getFactorial. Então a gente pode começar escrevendo uma primeira asserção que verifica se a getFactorial realmente é uma função. Para fazer isso, a gente vai inserir a invocação de um método test. Esse é o método do Jest que você mais vai usar. A função dele é executar os testes que você escrever. Esse método vai receber dois argumentos: a descrição do teste, que é uma string, e uma função de callback, que vai encapsular o código do teste que a gente escrever. Aqui na descrição, a gente vai inserir que a getFactorial deve ser uma função. Então, getFactorial should be a function. E dentro da função de callback, a gente vai invocar um método expect do Jest. Esse método vai checar se o valor que ele recebe como argumento dá match com alguma condição que a gente escrever. O valor que a gente quer testar é a função getFactorial, então a gente só passa a getFactorial por referência como argumento desse método. E agora, a gente precisa especificar que tipo de asserção o expect deve fazer. Então a gente vai encadear nele uma invocação do método toBeInstanceOf.
O toBeInstanceOf vai receber como argumento o construtor do objeto que a gente está testando, que é function. E agora, como que a gente executa esse teste e vê se ele passou ou falhou? Eu vou pressionar Ctrl aspas para abrir o terminal e a gente vai executar um npm run test watch. Com esse comando, a gente faz o Jest escutar todo o arquivo que termina com .test.js. Ele exibiu essa mensagem dizendo que a nossa suíte de testes deve conter pelo menos um teste, porque eu não salvei esse arquivo. Se a gente salvar, ele executa o factorial.test.js e ele está dizendo que esse teste getFactorial should be a function falhou. E ele falhou aqui na linha 2, no ponto onde a getFactorial é referenciada. Por que falhou? Porque quando a gente referenciou a getFactorial, esse reference error foi disparado dizendo que a getFactorial não foi definida. Ou seja, primeira etapa do TDD executada com sucesso. A gente escreveu um teste que falha e assistimos ele falhar. O nosso próximo passo é implementar o mínimo de código possível que faça esse teste passar. Então no topo do arquivo de teste, a gente pode declarar um import getFactorial from /, ou seja, o mesmo diretório factorial. E a gente não precisa inserir o .js desse arquivo justamente por ele ser um arquivo JavaScript. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste continua falhando, mas agora o motivo pelo qual o teste falhou é outro. Você vê que essa setinha vermelha agora está abaixo do toBeInstanceOf. E o Jest está dizendo para a gente que o esperado era receber um function constructor, mas o construtor recebido foi um object. Como assim? Olha só, a gente está importando um módulo aqui, mas esse módulo está vazio. E quando um módulo está vazio ou não exporta algum código, automaticamente ele é importado como um objeto. Se aqui nesse arquivo a gente declarar um console.log, passar uns asteriscos para identificar o output dele no terminal, e como segundo argumento a gente passar getFactorial, se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o console.log na linha 4 exibiu os asteriscos e o objeto em branco. Por isso que o constructor recebido foi object. Então, qual que é o mínimo de código que a gente tem que implementar para fazer esse teste passar? Eu vou remover esse console.log daqui, vou salvar e no factorial.js a gente vai exportar com o export default uma arrow function. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste passou. Então a segunda etapa desse ciclo foi cumprida com sucesso. A gente fez o teste passar, escrevendo o mínimo de código possível. A terceira etapa, o refactoring, ainda não faz sentido até aqui. A gente escreveu muito pouco código para pensar em refatorar agora. Então a gente pode escrever o próximo ciclo de testes. O plano é que essa função receba um número por parâmetro e dentro dela execute algum processo que retorne o fatorial desse número. O que é o fatorial de um número? O fatorial é um número natural inteiro positivo que representa a multiplicação de um certo número por todos os seus antecessores, até chegar ao número 1. O fatorial de 4, por exemplo, é 24, porque 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. Já o fatorial de 5, por exemplo, é 120, porque 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 120. Então a gente vai escrever um teste para checar se quando a função getFactorial é invocada, recebendo o número 3 por argumento, 6 é retornado. Então abaixo desse teste, a gente vai invocar um teste, vamos especificar que getFactorial, recebendo 3 por argumento, should return 6. Como segundo argumento, a gente vai declarar a função que vai envolver o teste e a partir desse teste, a gente vai escrever e organizar as nossas asserções adotando um mini template que vai indicar qual que é o output atual da invocação da função e qual que é o output esperado da invocação dela. Então a gente vai declarar uma const actual que recebe a invocação da getFactorial recebendo 3 por argumento. E vamos declarar uma const expected que recebe o valor que a gente espera que a função retorne quando ela é invocada recebendo 3 por argumento, que é 6. E logo abaixo a gente vai invocar o expect passando a actual por argumento e dessa vez a gente vai encadear no expect
a invocação do método toBe. O toBe vai checar se o valor passado como argumento na invocação dele é igual ao valor que o expect recebeu por argumento. Então a gente vai referenciar a expected aqui, porque o esperado é que o valor que a invocação da getFactorial recebendo 3 retorne seja igual ao valor que a expected armazena, que é 6. Se a gente salvar e olhar o console, a gente vê que o teste falhou. Ótimo, escrevemos um teste que falha e vimos ele falhar. Agora, para a gente fazer esse teste passar escrevendo o mínimo de código possível, a gente pode fazer o seguinte. Observa que esse teste não passou porque ao invés de 6, o valor recebido foi undefined. Isso aconteceu porque a nossa função não retorna um valor. Então o mínimo de código que a gente pode escrever para fazer esse teste passar é simplesmente retornar 6. Se a gente salvar e olhar o terminal, agora o teste passa, porque de fato a função retornou 6. Segunda etapa desse ciclo cumprida com sucesso. A gente fez o teste passar, escrevendo o mínimo de código possível. Então até aqui, a gente escreveu um dump code que só retorna o valor que a gente especificou como esperado. Então a gente vai testar novamente a função, só que especificando outro valor de output esperado. A gente pode duplicar esse teste e vamos especificar que se a getFactorial for invocada recebendo 4 por argumento, ao invés de 6, ela deve retornar 24. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste falhou porque o esperado era obter 24 e o valor obtido foi 6. Então agora que a gente viu o teste falhar, a gente precisa, com o mínimo de código possível, implementar a lógica para a gente fazer não só esse teste passar, como os testes anteriores também. E existem abordagens diferentes para resolver esse problema. Primeiro, a gente vai implementar essa lógica usando a forma típica, a forma imperativa. Depois, a gente pode implementar essa mesma lógica usando uma abordagem funcional. Primeiro, a gente vai fazer com que essa função getFactorial receba o parâmetro number, que é o número do qual a gente quer descobrir o fatorial. Dentro dessa função, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode declarar um loop na qual a variável contadora vai ser o segundo número, ou seja, o fator da multiplicação fatorial que deve acontecer. Exemplo, se a gente quer descobrir o fatorial de 3, a cada iteração do loop, a gente vai ter que decrementar o número passado por parâmetro. Então, na primeira execução do loop, o número vai ser 3, na segunda execução 2 e na terceira e última execução 1. Tá, então a gente vai inserir um for let i recebe number, que é o valor que vai ser decrementado a cada iteração. Enquanto i for maior ou igual a 1, i vai ser decrementada. E dentro do bloco do for, a gente vai ter que executar essa operação fatorial, só que o resultado dela tem que ficar armazenado em uma variável fora do loop. E o valor dessa variável vai ser atualizado a cada iteração. Então, a gente pode chamar essa variável de factorial. E a cada iteração, a gente vai fazer ela receber o valor que ela já tem multiplicado pela i. Então, fora do loop, a gente vai declarar uma let factorial que recebe. Ela não pode receber 0 porque 0 multiplicado por qualquer número sempre resulta em 0. Então, a gente vai atribuir 1 para ela. O que vai acontecer aqui? Na primeira execução do for, se a gente quiser saber o fatorial de 3, por exemplo, i vai receber 3, essa expressão vai resultar em true, porque 3 é maior que 1, e esse bloco vai ser executado. A factorial vai receber o valor que ela já tem, que é 1, vezes 3, que resulta em 3. Como todas as linhas do bloco foram executadas, então i é decrementada para 2. 2 é maior ou igual a 1? Sim. Então o bloco é executado novamente, e a factorial recebe 3 multiplicado por 2, que resulta em 6. Então a i é decrementada para 1. 1 é maior ou igual a 1? Sim. Então a factorial recebe 6 multiplicado por 1, que resulta em 6. Então a i é decrementada para 0. 0 é maior ou igual a 1? False. Então esse loop não é mais executado e a gente já tem o fatorial de 3 que ficou armazenado na let factorial. Então abaixo do for, a gente pode inserir um return factorial. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que todos os testes estão passando. Então até aqui os testes estão passando e na parte 1
eu disse que a gente iria refatorar esse código para uma abordagem mais funcional. Uma abordagem funcional nem sempre significa legibilidade na leitura do código, mas a gente vai aproveitar essa oportunidade de refactoring para falar sobre um conceito muito legal do paradigma funcional, a recursão. E antes de falar sobre recursão, é importante a gente observar algumas relações entre iteração e recursão. O modelo mental das duas abordagens consiste em entender como você quer resolver problemas executando o mesmo pedaço de código múltiplas vezes. A iteração está relacionada ao paradigma imperativo, enquanto a recursão é associada ao paradigma funcional. A abordagem da iteração para executar o mesmo pedaço de código múltiplas vezes é parte do paradigma imperativo, onde você diz ao computador, faça isso e depois faça aquilo e depois faça essa outra coisa e etc. Então, um código imperativo se baseia em comandos, em instruções. O mesmo pedaço de código é executado múltiplas vezes através de loops como for ou while. Conforme esses loops acontecem, a gente mantém um estado em que uma variável contadora ou um array ou um objeto tem o seu valor modificado. Ou seja, é um paradigma stateful. Um exemplo de contexto stateful é esse filme, Efeito Borboleta. O Ivan, que é o protagonista do filme, fica preso em um looping temporal e em um contexto stateful, porque ele se lembra do que acontece no presente, passado e futuro, e pode modificar certas ações dele. Já a recursão é associada ao paradigma funcional. Ao invés de comandos imperativos, você pensa na aplicação em pequenas funções que recebem um input e retornam um output. E a aplicação é composta de múltiplas funções componíveis que, no todo, executam ações mais complexas. Na recursão, quando um pedaço de código é executado múltiplas vezes, ao invés de loopings como na iteração, são criadas referências à mesma função. Uma função invoca a si mesma e essa função invocada invoca a si mesma novamente e assim por diante. Ou seja, invocações aninhadas são executadas. E ao invés de se ter uma estrutura stateful, em que valores são modificados no passar do tempo, a gente tem uma abordagem stateless, porque a invocação da função não precisa saber, por exemplo, quantas vezes ela foi invocada anteriormente. Tudo o que ela precisa saber é qual que é o input dela e o que ela precisa fazer para retornar esse output. Também existe um filme que me faz lembrar como uma recursão funciona, Inception. Nesse filme, o Leonardo DiCaprio interpreta o Don Cobb, que faz parte de uma organização em que eles podem entrar nos sonhos das pessoas e dentro dos sonhos eles podem dormir novamente e entrar em um outro sonho dentro desse sonho. E dentro desse sonho, eles podem dormir de novo e entrar num próximo sonho. Então, quando eles acordam de um sonho de terceiro nível, eles estão no sonho do segundo nível e assim por diante. Esse filme é excelente, caso você não tenha assistido, fica a recomendação. Só prepara uma cadeira confortável, porque ele é um pouquinho longo. Então, tenha em mente que iteração e recursão têm aspectos em comum. As duas abordagens executam um pedaço de código repetidamente à sua maneira. E antes da gente refatorar esse código usando recursão, o que você precisa ter em mente é que recursão é o ato de uma função invocar a si mesma. Toda função recursiva tem duas regras. Regra 1, ela invoca a si mesma. Regra 2, ela tem dentro dela uma estratégia para que ela pare de ser invocada. E essa estratégia é chamada de base case. Se a gente simplesmente invocar uma função que só invoca a si mesma, como nesse exemplo, essa função vai receber o valor passado por argumento, retornar a invocação de si mesma com o valor passado por argumento, e vai repetir isso eternamente, como se o Leonardo DiCaprio caísse e ficasse preso num estado infinito de sonhos. Então, como que você para uma função recursiva? Para você ter uma estratégia de parar uma função recursiva, é necessário que você entenda o valor que é passado por argumento. No nosso caso, a função recebe um número por parâmetro. Então, o ideal é a gente decrementar esse número a cada vez que a função for executada. Ou seja, as invocações para a gente chegar no fatorial de 3, por exemplo, seriam getFactorial 3, 2 e 1. Então, para começar o nosso refactoring, a gente pode exportar a referência da função ao invés de exportar ela diretamente como a gente está fazendo. Então, a gente vai declarar uma const getFactorial que recebe essa função.
E nessa exportação, a gente vai passar a referência da getFactorial. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que os testes continuam passando. E agora, a gente pode comentar o corpo da getFactorial para a gente manter uma referência e a gente vai implementar a nossa função recursiva, especificando que se o número recebido por parâmetro for igual a 1, 1 vai ser retornado. Então, if number é igual a 1, a gente vai retornar 1. E depois do if, a gente vai retornar o número recebido por parâmetro multiplicado pela invocação da função com o argumento decrementado, que é number menos 1. Se a gente remover esse código comentado e salvar e olhar o terminal, os testes passam, mas a gente vai examinar passo a passo o que está acontecendo nessa função recursiva. É o seguinte, quando um código JavaScript começa a ser executado, existe uma stack. A stack é uma memória limitada alocada para executar o seu código. Toda vez que uma função é executada, um novo frame é criado e adicionado a essa stack. Depois que a função termina de executar tudo o que ela se propõe a executar, ela é destruída da memória. Então, o que acontece quando a getFactorial recebendo 3 por parâmetro é invocada? 3 não é igual a 1, então o if é ignorado, e no final da função, essa última linha do return vai multiplicar os números e retornar o resultado. Só que não tem como ela multiplicar o primeiro número, que é o 3, pelo segundo número, porque ela não conhece esse segundo número. Então ela invoca getFactorial recebendo 3 menos 1, ou seja, getFactorial recebendo 2. Nesse momento, um novo frame idêntico é criado. Só que agora, o número em questão desse frame é o 2. 2 não é igual a 1, então o if é ignorado, e no final da função, essa última linha com o return vai multiplicar os números e retornar o resultado. E novamente, não tem como ela multiplicar o primeiro número, que é o 2, pelo segundo número, porque ela não conhece o segundo número. Então, ela invoca getFactorial recebendo 2 menos 1 por argumento, ou seja, getFactorial recebendo 1. Nesse momento, um outro novo frame idêntico é criado, só que agora o número em questão nesse frame é o 1. Dessa vez, 1 é igual a 1, então o bloco de código do if é executado e o 1 é retornado imediatamente. O 1 volta para o frame anterior, e agora nesse frame anterior, 2, que é o número em questão nesse frame, é multiplicado por 1 e o resultado dessa multiplicação, que é 2, é retornado para o frame anterior. E agora, nesse frame anterior, que é o primeiro frame, 3, que é o número em questão nesse frame, é multiplicado por 2 e o resultado dessa multiplicação, que é 6, é retornado através da invocação da função. Isso, de forma resumida, é o que acontece por baixo dos panos em uma recursão, ok? Agora, até aqui, a maneira com que a gente escreveu esses testes é chamada de Happy Path. O Happy Path é o cenário em que os testes que a gente escreve cobrem os inputs esperados. Ou seja, até aqui, a gente está presumindo, por exemplo, que o input da getFactorial vai ser um número. Só que uma aplicação também precisa ser testada através do Unhappy Path, que são os testes que cobrem aqueles inputs que a gente não espera. Para começar a escrever esses testes, primeiro a gente vai organizar os nossos testes em grupos, um para o Happy e outro para o Unhappy Path. Para fazer isso, a gente vai usar o describe, que é um método que permite a gente agrupar testes relacionados entre si. Então, abaixo desse import, a gente vai invocar o describe e a gente vai passar 2 argumentos para ele, uma string com o nome do grupo e uma função que agrupa os testes e cria um escopo específico para eles. Então a gente pode inserir uma string happy path e então a gente pode selecionar todos os testes que a gente implementou até aqui e mover eles para dentro do describe. E a gente pode fazer isso segurando o Alt e pressionando a seta para cima. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente percebe que o describe fez com que a listagem dos testes fosse indentada abaixo do nome do grupo. Então, além de organizar o código, visualmente o nosso report também fica mais organizado.
Então agora, nesse arquivo de testes, eu vou posicionar o cursor no início do bloco da função do describe e segurar Ctrl, Shift e pressionar o acento agudo, para que esse bloco seja colapsado e a gente possa continuar escrevendo sem ter que rolar a tela. Para descolapsar o bloco, a gente segura Ctrl Shift e pressiona o abre colchetes. Então aqui abaixo, a gente vai invocar outro describe, vamos inserir unhappy path e no segundo argumento, a gente passa a função que vai agrupar os testes do unhappy path. Tem pelo menos 4 testes que a gente pode escrever dentro desse unhappy path. Primeiro, lançar um type error se o valor passado por argumento for diferente de número. Segundo, checar se a mensagem do erro que foi lançado corresponde à mensagem especificada no teste. Terceiro, retornar 1 se o argumento passado na invocação da função for 0. E quarto, lançar um range error se o número passado por argumento for negativo. Para a gente testar se um type error é lançado se o tipo de dado passado por argumento for diferente de número, a gente vai invocar um test e inserir que se a invocação da getFactorial, ou seja, se a função for invocada sem argumento, um type error deve ser retornado. Então should throw a type error. E dentro da função desse teste, a gente vai inserir um try. Se a invocação da getFactorial sem argumento lançar um erro, a gente vai ter um catch que vai receber esse erro. E dentro do catch, a gente vai invocar um expect e inserir que a gente espera que o error.name seja, então, to be type error. Por que type error? Dentre os vários objetos de erros que o JavaScript tem, o type error é o mais adequado para esse caso, porque ele representa um erro em casos onde um valor não tem o tipo esperado. Então o que a gente está dizendo aqui é que se a getFactorial for invocada sem argumento, a gente sabe que automaticamente o JavaScript vai atribuir undefined para o parâmetro que a função recebe. E undefined é um tipo diferente do tipo number. Então a gente vai lançar esse type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o esperado era um type error, mas o erro que a gente recebeu foi um range error. Então ótimo, a gente escreveu um teste que falha e observamos ele falhar. Mas por que essa falha aconteceu? Olha só, como o valor que esse parâmetro number está recebendo é undefined, aqui embaixo está acontecendo uma operação matemática envolvendo o undefined. Se aqui no console do browser a gente fizer qualquer operação matemática com undefined, por exemplo, o valor que a gente vai obter é none, porque o resultado dessa operação não é um número. Então, o que aconteceu aqui foi que a função retornou none até exceder o limite da stack. Para comprovar isso, se a gente executar um console.log na mensagem do erro, ou seja, error.message, eu vou salvar. Se a gente olhar o terminal, a gente vê que aconteceu uma repetição infinita até o limite da callStack ser atingido. Isso aconteceu porque, como none não é um número, ele não pôde ser decrementado e a função não parou de se autoinvocar. Então, eu vou remover esse console.log e já que esse objeto de erro está sendo exibido aqui nesse parâmetro, para evitar usar essa sintaxe de objeto.propriedade, a gente pode fazer um destructuring na propriedade name desse objeto e removermos esse error ponto. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste continua falhando pelo mesmo motivo, ou seja, o destructuring que a gente acabou de fazer está funcionando. Para fazer esse teste passar com o mínimo de código possível, a gente vai dizer que se esse parâmetro number for diferente do tipo number, a gente vai lançar um type error. Então aqui abaixo a gente pode inserir um if typeOf number é diferente da string number, a gente vai inserir um throw new type error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que o teste passou. Só que a gente precisa especificar uma mensagem nesse erro, esclarecendo por que o erro aconteceu. Então, a gente pode duplicar esse teste e checar se quando a função é invocada sem argumento, a mensagem do erro dá match com a mensagem que a gente vai especificar. Então, should throw a type error with message, eu vou passar a mensagem entre aspas duplas, que vai ser getFactorial should receive a number as argument.
a gente vai modificar o destructor in the catch e o argumento do expect para a propriedade message. E vamos substituir essa string, que é argumento do toBe, para a mensagem que a gente quer dar match. Como a mensagem é a mesma que a gente passou aqui na descrição do teste, eu vou recortar essa string, vou declarar aqui fora do teste uma const typeErrorMessage que recebe a string que a gente recortou. Vou transformar essa string simples da descrição desse teste em uma template string e vou inserir uma interpolação dentro das aspas duplas e vou referenciar a typeErrorMessage. E também vou referenciar ela como argumento do toBe. Se a gente salvar e olhar o terminal, o teste falha porque o esperado é que a mensagem do erro seja essa mensagem que a gente especificou, mas o valor obtido foi uma string em branco. Para fazer esse teste passar, primeiro a gente pode copiar essa string e colar ela como argumento do typeError. Se a gente salvar e olhar o terminal, todos os testes passam. Só que a gente está usando a mesma string em dois arquivos diferentes. Para evitar essa repetição, a gente pode abrir o Explorer de arquivos com Ctrl+Shift+E e criar um diretório, na verdade criar um arquivo dentro do diretório Factorial chamado utils.js. E agora a gente pode recortar essa const typeErrorMessage, colar ela no utils.js, exportar ela e salvar o arquivo. Então aqui nesse arquivo do nosso código, a gente pode inserir um import, que vai ser um import nomeado da typeErrorMessage. E aqui no from, a gente vai inserir que o arquivo está no mesmo diretório e se chama utils. Então agora a gente pode remover essa string, inserir a typeErrorMessage e salvar. E a gente vai copiar esse import e colar ele no topo do nosso arquivo de testes e a gente já pode remover essa const daqui. Se a gente salvar e olhar o console, os testes continuam passando. E se for necessário modificar essa mensagem, por exemplo, a gente modifica ela só na atribuição da constante e essa modificação é refletida nos lugares em que essa constante é usada. Então eu vou fechar esse arquivo e agora a gente vai escrever um teste que checa se quando 0 é passado por argumento na invocação da função, 1 é retornado. Então a gente vai invocar um teste, vamos inserir que a invocação da getFactorial recebendo 0 should return 1 e no corpo da função a gente vai inserir uma const actual que recebe o valor que a invocação da função recebendo 0 como argumento retorna e vamos inserir uma const expected que recebe o valor que a gente espera que a função retorne se ela receber 0 como argumento, que é 1. E aqui abaixo a gente vai invocar um expect referenciando a actual, vamos encadear a invocação de um toBe e passar a expected como argumento dele. Se a gente salvar e olhar o terminal, o que aconteceu? Recursão infinita e limite da stack excedido. Por quê? Porque a gente não implementou uma solução para lidar com o 0 recebido por parâmetro. E a função ficou invocando a si mesma várias e várias vezes. Então ótimo, escrevemos um teste que falha e vimos esse teste falhar. Para a gente fazer esse teste passar implementando o mínimo de código possível, primeiro eu vou recortar esse if do erro e passar ele aqui para o topo. E aqui nesse if mais abaixo, a gente pode adicionar uma nova verificação usando o operador OR na condição desse if. E a gente vai checar se o número passado por parâmetro é igual a 0. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que agora todos os testes passam. Ok. E um último teste que a gente vai implementar é lançar um range error se o número recebido por parâmetro for negativo. Por que um range error? Porque entre os vários objetos de erros que o JavaScript tem, o range error é o mais adequado para esse caso porque ele representa um erro em casos onde um valor fora do limite esperado foi passado como argumento. Por exemplo, se a gente vier aqui no console do browser e inserir 5.97 e encadear a invocação do toFixed e passar -1 como argumento, o retorno dessa expressão é um range error que está dizendo que o dígito inserido como argumento deve ser um número entre 0 e 100. Então, a gente pode copiar esse teste do typeError, vamos colar
ele aqui abaixo, vamos inserir -1 como argumento da invocação da função e vamos mudar o nome desse erro para range error. Se a gente salvar o arquivo e olhar o terminal, a gente vê que o teste já passou. E isso não é o que a gente esperava. A nossa expectativa era que esse teste falhasse. Por que ele passou de primeira? Porque ele é um falso positivo. Olha só, não precisa fazer o que eu vou fazer agora, só observa o que eu vou te mostrar. Se na nossa implementação do código, antes do return, eu inserir um console.log passando number e salvar, olha o que está acontecendo. Um decremento infinito no number. E vai chegar um momento em que o terminal vai travar e a gente vai ter que pressionar Ctrl C para sair da execução dos testes. Ou seja, esse teste está passando porque a execução da getFactorial recebendo -1 por argumento realmente está lançando um range error. Só que esse range error está sendo lançado devido à execução infinita da getFactorial. Porque como a gente ainda não implementou uma solução para parar a execução da getFactorial quando ela recebe um número negativo como argumento, uma recursão infinita está acontecendo. E o range error foi lançado justamente porque o número de execuções da função excedeu o limite da call stack. Por isso que é muito importante você assistir o teste falhar logo depois que você escreve ele, para pegar falsos positivos como esse e entender por que eles aconteceram. O que a gente pode fazer então? Abaixo desse primeiro if que lança o type error, a gente pode inserir o outro if dizendo que se o number for menor que 0 ou se o number for maior que 20, a gente vai lançar com throw um new range error. Se a gente salvar e olhar o terminal, ok, o teste continua passando, só que agora, ao invés do teste passar devido à execução infinita da função, ele está passando devido ao range error que a gente acabou de implementar. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma coisa para a gente comprovar isso. Agora, a gente pode escrever um teste que checa se a mensagem do range error que foi lançado corresponde à mensagem que a gente especificar no teste. É a mesma estratégia que a gente executou nesse teste do type error. Então a gente pode copiar esse teste e vamos colar ele abaixo do teste mais recente que a gente fez. Então a gente vai inserir o -1 como argumento da invocação da getFactorial, vamos modificar o nome desse erro para range error e vamos especificar a mensagem getFactorial should receive a number between 0 and 20 as argument. Como a gente também vai ter que inserir essa mensagem dentro do to-be, logo acima desse teste, a gente pode declarar uma const range error message que recebe essa mensagem que a gente recortou, na verdade que a gente colou, e agora a gente pode referenciar essa mensagem tanto na descrição do teste como dentro do to be. Se a gente salvar e olhar o console, ótimo, o teste falhou e a gente assistiu ele falhar. Por que ele falhou? Porque o esperado era que a getFactorial, recebendo -1 como argumento, retornasse um range error com essa mensagem. Mas a mensagem obtida foi uma string vazia. Para fazer esse teste passar com o mínimo de código possível, a gente pode simplesmente copiar essa mensagem de erro e inserir ela como argumento da invocação do range error. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê agora que todos os testes estão passando. Para a gente comprovar que aquele falso positivo que aconteceu agora há pouco, que foi esse teste, aconteceu devido à execução infinita da função, a gente pode comentar esse if que lança o range error, salvar, e se a gente ver o terminal, olha a mensagem que a gente recebeu, maximum call stack size exceeded. Ou seja, de fato, a getFactorial, recebendo -1 como argumento, estava lançando um range error. Mas esse erro estava sendo lançado devido à execução infinita da função, e não devido a alguma estratégia que a gente tivesse implementado no nosso código. Ou seja, realmente era um falso positivo que a gente pegou por ter o hábito de assistir o teste que a gente escreve falhar. Agora, eu vou descomentar esse if e salvar, e já que o nosso código está funcionando e está coberto por testes, será que a gente pode refatorar e melhorar alguma coisa nele? Claro que pode. Primeiro, como essa mensagem está sendo usada em dois arquivos diferentes, a gente pode isolar ela nesse arquivo utils, da mesma forma que a gente isolou
a type error message. Então a gente vai exportar essa constante e agora a gente pode copiar só o nome dela, salvar e fechar esse arquivo. E aqui no arquivo de testes, a gente vai adicionar a importação dessa const range error message. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que os testes continuam passando. E no nosso arquivo da getFactorial, a gente também vai adicionar a range error message nesse import. E vamos substituir essa string da invocação do range error pela referência da range error message. Se a gente salvar e olhar o terminal, tudo continua funcionando. Um segundo refactoring que a gente pode fazer é melhorar a legibilidade dessas condições. Porque é mais fácil para uma outra pessoa ou para você mesmo no futuro, ao invés de investir um pouco mais de tempo para ler e entender uma lógica, ler só uma palavra. Então a gente pode, por exemplo, recortar essa expressão, referenciar uma const que pode ser chamada de isNotNumber, e aqui em cima a gente vai colar a expressão que a gente recortou, vamos declarar uma const que vai se chamar isNotNumber. Se a gente salvar e olhar o terminal, os testes continuam passando. E é muito importante que a cada pequena refatoração que a gente faça, a gente observe se os testes realmente continuam passando. A gente também pode substituir essa expressão pela referência de uma const isNumberOutOfRange. Aqui em cima, a gente vai colar essa expressão que a gente recortou, vamos copiar o nome da constante que a gente referenciou e vamos declarar essa constante que recebe essa expressão. Se a gente salvar e olhar o terminal, a gente vê que os testes continuam passando. E agora aqui embaixo, a gente pode substituir essas linhas de código por um ternário. Então acima desse if, a gente pode inserir um return, vamos recortar e colar essa expressão do if, dizendo que se essa expressão for verdadeira, 1 vai ser retornado. Se essa expressão resultar em false, o que vai ser retornado é o número multiplicado pela invocação da própria função. Então a gente pode remover esse restante de código aqui embaixo, e se a gente salvar e olhar o terminal, todos os testes continuam passando. Só que essa expressão também não está legível. A gente bate o olho e tem que parar para ler e entender toda essa lógica. Então aqui em cima, a gente pode declarar uma const isNumber1 or 0 que recebe essa expressão que a gente vai recortar e colar, e antes do return a gente pode simplesmente referenciar a isNumber1 or 0. Se a gente salvar e olhar o terminal, nosso refactoring não quebrou nada e os testes continuam passando. E com isso, a gente encerra nossa aula sobre TDD. Espero que tenha ficado mais claro para você como que essa prática pode ser implementada no dia a dia em uma aplicação. Se você ficou até o final, parabéns pelo esforço e muito obrigado por ficar até aqui. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.